Não digo que nem que foi um dos maiores choques, foi o maior choque. Eu dormi com o produtor múltiplos 7 dígitos e acordei sem nada. Por uma decisão unilateral e de uma parceria que ia muito bem. E um outro ponto cego é a importância de cuidar do nosso desenvolvimento como empreendedores, né? Se você olhar de uma visão mais macro do mercado, você vai ver que é o ponto que, por muitas vezes, é o mais negligenciado. Focando sempre na parte técnica. Como que o meu negócio contribuiu com o meu desenvolvimento da vida inteira e das pessoas à minha volta? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Nova, Negócios Online e Vida Abundante. Hoje eu estou aqui na companhia do Lucas, meu sócio e companheiro de vida, do Arthur, nosso querido amigo e mentorado. E hoje a gente vai falar sobre os pontos cegos de quem atua nos bastidores como coprodutor, lançador, estrategista. O Arthur vai contar um pouquinho da trajetória dele, né, Arthur? Verdade. Muita coisa legal aí pra gente compartilhar. É isso aí. Bom, massa tá aqui, Arthur. Tamo junto. Que satisfação. Gratidão. Que gratidão, que sincronicidade. Que trabalho do universo para poder estar aqui, encontrando vocês, dando esse abraço aqui, sentindo a energia do Nova, que nos é passada digitalmente, de uma forma presencial, física, Muito aqui bom. sentindo de fato como é bom estar aqui com vocês. Muito bom, gratidão. Muito feliz de recebê-lo aqui também. E esse tema dos pontos cegos é muito importante, porque eu olho a minha trajetória dentro do... empreendendo dentro do digital, atuando nos bastidores. E hoje tem coisas que são óbvias e a gente vê pontos de virada, coisas que de repente a gente não via em um determinado momento das nossas vidas, passamos a ver, mudamos isso foi fundamental para o nosso crescimento do nosso negócio e como pessoa também, desenvolvimento. E tem esses pontos que às vezes hoje outras pessoas falam e a gente fala alguma coisa, a pessoa entende que ela não estava vendo Exatamente. aquilo. Por isso que é o lance do ponto cego, né? O que você não está vendo e que de repente é aquilo que vai te desbloquear para o seu próximo nível, para o seu próximo passo do seu negócio. E você falou essa questão do ponto cego, eu lembrei de uma história que você contou, inclusive esses dias, né, em um dos nossos encontros, sobre uma situação que a gente estava num restaurante. Você quer contar essa história aí? Vamos lá então, para a gente começar o podcast aqui. O que acontece? A gente estava num restaurante, estava eu, a Paty e algumas pessoas almoçando nesse restaurante. Nós sentamos na mesma mesa e quando a gente chegou, aconteceu que entraram muitas pessoas ao mesmo tempo no restaurante. Muitas, lotaram as mesas. E quando entra muita gente no restaurante, o que acontece? Vira o caos na cozinha. Vira o caos na cozinha, né, cara? Entrou todo mundo junto, pô, justo agora, né? E beleza, e a gente ficou numa mesa que era próximo da cozinha. Então a gente estava aqui numa mesa, eu, a Paty, o pessoal, e aqui tinha a cozinha. O pessoal lá cozinhando, aqueles restaurantes, sabe, cozinha aberta e tudo mais, sim. Diferente assim. E daí tinha um cara que ele ficava ali fora da cozinha, mas ele era meio que o gestor de projetos da parada. Gestor de projetos da cozinha. Ele pegava, tinha uma tela onde ele olhava os pedidos que eram feitos digitalmente, os pedidos, ele olhava os pedidos e ele agilizava. Então ele não era ele que cozinhava, não era ele que levava para mesa, mas ele cuidava dessa gestão desses projetos ali rodando. E daí o que aconteceu? Ele tinha uma forma diferente, uma frase, eu estava sentado ali ouvindo, que tudo que ele falava, e ele começou a ficar nervoso, não nervoso, de bravo, mas assim, agitado, né? Com as coisas. E ele falava assim: pessoal, mesa 5 tá atrasado, paixão. Cara, o suco da mesa tal não foi, paixão. Paixão, tá com muito pedido, vamos. Daí ele vinha: quem deixou esses pratos aqui, paixão? E cobrava das outras pessoas. Daí o que eu percebi? Cara, me chamou muito a atenção o paixão. E o paixão não era uma pessoa específica. Paixão era tipo um jeito carinhoso dele de chamar as pessoas. Tipo, querido, pega aqui, querido. Ele chamava as pessoas de paixão. Então, no mínimo engraçado, né, divertido ali, e eu ouvindo ele chamar toda hora paixão. E os pedidos vindo e ele enlouquecido. Paixão, tá muito atrasado. E ele dava uma bronca na turma: quem que deixou isso aqui, paixão? E ele ali fazendo a coisa acontecer ali com os pedidos e a galera tudo reclamando nas mesas. Ele: paixão, acelera. E ele ali: paixão. E daí, nessa, a gente na mesa conversando com as pessoas e eu só ouvindo. Até então eu estava só ouvindo o paixão. Eu viro, a hora que eles trazem o suco, a coisa e tudo mais, daí eu falo: pega o suco aí, paixão.
Eu falo na mesa. Foi fazer uma brincadeira. Brincadeira com a galera que tava aqui. No que eu falo paixão, o que eu achei que ia acontecer? Que todo mundo Eu achei ia que dar todo mundo ia dar risada. risada. Todo mundo ia dar risada. Porque eu tava ouvindo paixão. Aconteceu que ninguém riu. Ninguém entendeu. Daí eu entendi o quê? Que ninguém entendeu a piada. Entendeu? Daí eles olharam, meio que assim. Falei, vocês não estão ouvindo? Daí eles não. Falei assim, o cara aqui atrás de nós tá gritando paixão o tempo todo. E daí eles passaram, então, a ouvir a pessoa falando paixão. Aí começou a virar uma brincadeira. Aí eles começaram a dar risada. Toda hora que o cara gritava paixão, um olhava pro outro e dava risada na mesa. Eles, então, estavam ouvindo o paixão. E o que isso tem a ver com o que a gente vai trazer aqui hoje? Tem muito a ver com a questão do ponto cego. Às vezes tem algo que está gritante, pra mim estava gritante, mas a gente não tá vendo. E tá tudo bem, não é que tipo, eu tenho um superpoder, eu ouvi. Não, naquele momento Sim. eu tenho um estilo, talvez eu observei mais, talvez aquilo me chamou mais atenção. E me chamou a atenção, isso eu consegui ouvir. E a partir do momento que eu descrevi isso pra galera, Todo mundo começou a ouvir. todo mundo começou a ouvir. Então, esse é o lance do ponto cego. Quando a gente olha um negócio e fala, isso aqui, seu negócio é isso, a pessoa fala o que ela tá passando no negócio dela, a gente fala algo, a pessoa então ela passa a ouvir o paixão. O que é isso? Ela, ficou gritante. A pessoa falando paixão, ficou gritante que estava faltando um modelo de negócios mais claro. Ficou gritante que minhas parcerias não estavam do jeito que eu gostaria. Ficou gritante que eu não estava ainda treinando as pessoas da equipe como eu deveria. Fica gritante a coisa. Exatamente. Então, E é isso um pouco que a gente vai abordar aqui hoje, né? Trazer um pouco desses pontos cegos da jornada, coisas que pra gente começaram a ficar óbvias em algum momento, né? E que vão ficando óbvias a cada vez que você fala para outras pessoas. Então, é trazer a luz, né? Trazer clareza para alguns pontos que talvez aí na sua atuação nos bastidores você não esteja olhando, talvez não esteja dando uma atenção. E é um pouco disso que a gente vai trazer hoje, né? e a gente vai fazer isso muito, começou já, através Sim. dessa história que eu contei, mas a gente vai fazer muito hoje, através aqui da história e trajetória do Arthur. Então a gente vai fazer essa conversa, e onde a gente vai poder identificar isso também que ele viveu, e que muitas vezes você também pode estar vivendo, e o que você precisa para avançar para o seu próximo nível, e como que o Arthur teve determinados entendimentos do trabalho e do negócio dele. Então a gente vai fazer muito isso através dessa história do Arthur. Então é um privilégio estar aqui, porque esse é um podcast um pouco diferente hoje. Normalmente os outros foi eu e a Paty, hoje a gente está com o nosso convidado, o Arthur. E o Arthur, além de um amigo nosso, que se tornou um amigo nosso, a gente não Sim. conhecia ele, se tornou um amigo nosso. Ele é membro do Nova, do nosso programa. E ele, a gente fala que não é só membro do Nova, Negócios Online e Vida Abundante, mas ele é membro fundador. Membro fundador. Né? Membro Exato. fundador foram as pessoas que compraram a ideia primeiro Exatamente. e entraram e seguem, o Arthur segue até hoje no programa, então vai ser muito massa contar essa história. Muito top. Beleza? Bom, Vamos lá, Paty. Então vamos lá, Arthur, pra gente conseguir trazer luz para esses pontos cegos, né? Conta um pouquinho pra galera, né? A gente conhece um pouco mais, mas conta pro pessoal como que começou a sua trajetória no digital, porque a gente se conhece aí tem quase um ano, né? Mas você já tinha uma jornada no mercado digital já de um bom tempo, né? E conta um pouquinho como que você começou no mercado digital, o que te motivou a começar nesse mercado digital e um pouco desse começo. Massa. Vamos lá então, né? Bom, minha história no digital começou por aquele desejo de viver a tal liberdade. Liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Eu vivi uma rotina muito exaustiva, me dividia ali entre 3, às vezes mais até, empregos, trabalhos, freelas e etc. E através a internet veio como um meio transformador de vida e uma ferramenta para acessar essa realidade que naquela época era muito distante para mim. Então eu passei por aquele processo quando decidi viver o digital, que é comum para muitos, que eu entrei no digital através da gestão de tráfego. Eu tinha uma operação própria de e-commerce, então acabei desenvolvendo bastante essa parte de gestão de tráfego, e com isso passei a prestar serviço quando a gente teve esse problema da pandemia. E houve uma paralisação na distribuição dos produtos físicos, né, mundialmente. Então, através da gestão de tráfego prestando serviço, eu tive a oportunidade de conhecer mais o mercado de infoprodutos, produtores, experts, coprodutores, e fui ficando fascinado por esse mercado que a gente hoje vive, né? Sim. Então, eu fui desenvolvendo esse desejo voraz e fui entendendo que esse mercado me aproximava ainda mais das liberdades que eu tanto sonhava. Mais até do que a prestação de serviço em si.
E com isso tive a oportunidade de trabalhar com alguns players do mercado. Passei por parte desse processo de desenvolvimento como copy. Então, isso até me aproximou ainda mais do mercado de infoprodutos, dos lançamentos como um todo. E aí foi quando virou a chave definitivamente que a coprodução era o que eu queria para a minha vida. Eu conseguiria alinhar ali não só os desejos das liberdades, mas uma vida sob meus termos e etc., trabalhando com o que eu me apaixonei durante o processo. Massa. Muito massa. Então, Arthur iniciou, a porta de entrada foi gestão de tráfego. Isso mesmo. Muitas pessoas começam no digital por esse meio. Daí e eu acho que é importante, a gente no começo da nossa trajetória, a gente fazia tráfego também, quando a gente iniciou lá atrás, em 2016. Depois que a gente foi ter equipe e tudo mais. Sim. Depois você viu, então, a copy, foi o seu próximo desenvolvimento ali dentro do universo. E daí você entendeu essa questão da coprodução, possibilidade de fazer parcerias e atuar nessa visão mais além do que você fazia, mais como um todo também, cuidando de todo o processo, né? Isso, até porque mesmo na posição de gestor de tráfego e copywriter, eu nunca conseguia ficar muito limitado ali ao meu papel. Então eu fui ali desenvolvendo meio que no campo prático, antes mesmo de ter acesso a algum conteúdo mais teórico, porque eu vi alguns pontos que eu entendia que não estavam tão alinhados com o contexto do projeto, e claro que algumas pessoas davam abertura para isso, então eu mais que usufruía dessa oportunidade e trazia isso para o projeto, sim. Você fez além, né? Isso. E ó, legal, já vamos... Tudo isso vai trazendo um monte de inspiração e insight aqui pra mim. Sim. Então, recentemente a gente estava falando sobre alguns livros sobre mentalidade da riqueza, né? A nossa última conversa. Sim. E eu lembro que tem uns princípios que a gente sempre praticou na nossa vida, que também é fazer além ali do que é esperado, né, Paty? Sim, que tem tudo a ver com isso que o Arthur estava falando. Que ele entrou no projeto como gestor de tráfego, mas na verdade daqui a pouco estava ocupando... funções de estrategista, de copywriter, ou tinha interesse, né, de conhecer mais, né, o processo como um todo, entregar mais como um todo, e isso foi fazendo você evoluir na sua jornada, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, é o nosso estilo de que a evolução ela acontece a partir do momento que você faz ali o além. O além, exato. Porque se você faz o normal, o básico que é esperado, você fica sempre na sua vida, no que você fizer, ali. Pô, tô sempre fazendo isso aqui, assim. Sim. E nasce de uma inquietação, de um desejo de fazer além, Sim. quando existe uma evolução. Então, cara, desde tudo na vida, todos os problemas que existem, todas as soluções que estão aqui hoje, surgiram de alguém que pensou em fazer diferente. Então, a mesa. Sei lá, essas pessoas não usavam mesa. Sim. Alguém um dia, pô, peraí, mas não tá legal pra gente comer no chão. Então vai ter uma mesa. Tudo nasce, tudo, a roda, né? Pô, alguém que foi lá e quis fazer além do que era normal. Isso pensando em evolução humana como um todo. E na nossa vida, no nosso negócio também. Sim. Então, pô, eu quero fazer além. Exatamente. Ir além. E a gente sempre teve essa premissa. E o Arthur falando isso, ele soltou essa, eu lembrei disso. Legal. Acho que esse é um... Esse é um ponto cego, eu acho. Esse é um ponto cego. Tô fazendo o básico, tô fazendo ali. E principalmente quem trabalha com prestação de serviço ou coprodução, às vezes tem muito uma questão de que, tô fazendo e, tipo, tô aqui esperando. Tipo, entreguei, aqui é isso, a parada, né? E agora o Arthur me solta que, tipo, eu tava afim de fazer outras coisas, entendendo mais. Não tava ali no sentido de, beleza, fiz, é isso aqui, ó, pronto. Sim. Tava buscando mesmo. Por né? mais. E isso faz com que o projeto em si cresça, mas que você cresça também. Né? Esse que é um grande ponto, né? Esse é como o Lucas falou, pode ser um ponto cego também, além das questões... um ponto cego, às vezes, de uma atitude comportamental não ter isso, né? Até porque você cai na rotina, no dia a dia da prestação de serviço, que tem seus desafios também, e aí você vai meio que se distanciando disso. Sim. Né? Daquele desejo maior de, eu gostaria tanto de trabalhar num projeto maior, de trabalhar próximo a um determinado player. E aí, quando você tem, às vezes, uma porta de acesso, você não consegue enxergá-la. E aí, as oportunidades, elas escoam, né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito de sempre ler e reler, tenho até no meu celular, que é: trate todas as oportunidades como se fossem a última oportunidade. Para fazer jus exatamente no campo mais prático dessa vivência. Sim, de realmente abraçar aquilo, né? Exato. Legal. Muito bom. Beleza, então vamos seguir. E daí, dentro desse processo seu, tráfego, copy, entendendo mais o projeto como todo, estratégia, coprodução. Então você começou a tocar alguns projetos, como é que foi? Comecei a conhecer algumas especialistas, né? Tá. E aí saí daquele campo ali
de inércia, comecei a atuar como coprodutor de uma forma mais informal mesmo, não tinha tanto conhecimento a nível de empresa, gestão. Conheci alguns especialistas, trabalhei no meu primeiro nicho de confeitaria, fizemos excelentes resultados. Aí entrou também aquela questão financeira, né? Que é aquela coisa, nossa, também financeiramente é bem interessante, além do prazer, de fato, a motivação. E tive a oportunidade durante esse processo conhecer uma expert maior e jogar já um jogo diferente do que eu estava acostumado ali naqueles meses. E aí a gente construiu uma linda jornada, foi maravilhosa, nos tornamos top 1 do mercado de atuação. Do nicho. Do nicho, exatamente. Legal. Teve todo aquele apelo de reconhecimento, projeto bem sucedido, Legal. lançamento. Então a gente construiu um negócio bem Cresceu. legal juntos. Cresceu. Evoluiu o processo. Cresceu. E era aquela coisa, né? Cada evolução, cada semana, você olhava pra semana anterior e, nossa, tá acontecendo. Que massa, demais. Legal. Foi bem legal. Então, e daí, qual que foi o primeiro choque disso, assim, que você teve experiência com a parte boa, assim, né, com a evolução, que é muito legal, né, você vê a coisa crescendo e tudo mais. Qual foi o primeiro choque que você teve disso, assim? Imagine você sonhar com um projeto 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, dormir com ele em mãos e você acordar com uma mensagem de 4 minutos no WhatsApp comunicando que aquele projeto acabava ali. Não digo que nem que foi um dos maiores choques, foi o maior choque, né? Eu sempre falo que a gente vai sendo tomado por uma eventual miopia do dia a dia, que a gente acredita que está construindo um negócio, quando a gente tem uma empresa baseada em uma oferta, um produto e, no meu caso, um especialista. Eu dormi coprodutor múltiplos 7 dígitos e acordei sem nada, por uma decisão unilateral e de uma parceria que ia muito bem. 15 dias antes a gente tinha feito uma ação de vendas que a gente tinha batido quase 200k de faturamento. Então, se tem uma coisa que ia bem, era a parceria. E, pô... Tava gerando resultado, o relacionamento tava, pelo menos na sua visão, tava legal, tava tudo bem? Tava tudo maravilhoso, tudo certo, todo mundo feliz da vida, encerrando o ano aí maravilhosamente bem, até que veio esse baque, né? Esse baque pra começar o ano. Foi, inclusive, uma semana antes do Réveillon. Nossa. Então, foi já começando o ano bem atordoado. E aí, o que você sentiu na hora, cara? Eu fiquei vários dias perdido, né? Eu caí num esgoto emocional. Fiquei, assim, desolado, sem saber o que é que eu... E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Mas eu via, você tem network, você tem isso, você tem aquilo. Mas a gente cria um laço afetivo também com tudo que foi construído, né? Uma questão humana mesmo, né? Um apego e tal. É seu filhinho ali, né? É seu filho. Existe um lance. Não, sem É a sua dúvidas. criação, né? Principalmente quando você trabalha numa área assim, né? Copy, essas coisas, você criou, né? Aquela... criou tudo aquilo, né? Porque quando a gente trabalha com infoproduto, é muito... vem muito da cabeça, né? Aquilo que tá ali na sua cabeça e que se materializou, né? E você vai viver naquilo. Sim. Então você tá no banho, você tem uma sacada, que é pro projeto. Você vai dar uma caminhada, você puxa o celular do bolso, que vem uma sacada, você precisa anotar ali. Você vai vivendo aquilo. Tal qual o especialista vive e em alguns casos até mais. Então, do nada, é um relacionamento amoroso. Sim. Que você é completamente apaixonado e por um motivo a outra pessoa decide terminar e você fica naquela vazão ali de ainda sentir a emoção, o sentimento. Cara, e assim... Algumas pessoas estão ouvindo, talvez já tenham passado por isso. Uma situação parecida com isso. Alguns não. Sim. Mas é aquele lance, às vezes as pessoas ouvem e parece uma coisa sempre distante, né? Tipo, que não vai acontecer com você. E você viveu na pele ali isso, e a gente ao longo da nossa trajetória também, né? Sim. Em outros momentos a gente fala sobre isso, mas Sim. não aqui o foco hoje, mas a gente também já sentiu na pele isso. E eu acho que daí tem muitas coisas, mas assim, tem a forma de ver isso. Sim. A pessoa, depois que toma um baque, eu já vi algumas pessoas assim tomarem um baque, atuam com produção, bastidor, às vezes sócio mesmo do expert, né? Não só... Tem empresa junto. Tem empresa né? junto e acontece, acabou Acontece, ali. sim, não é isso que não tá protege imune, né? necessariamente. Né? Enfim, daí a pessoa acontece isso e ela pega e ela fala, pô... Ela fica traumatizada mesmo, porque é punk o negócio. Sim. E ela fala assim, cara, não quero saber, desisto do digital, eu não quero mais trabalhar com parceria. Essa é uma forma de encarar. E, cara, é compreensível, porque, de certo ponto, o negócio é complexo. Mas existe uma outra forma, que é você pegar e você mudar algumas coisas Sim. na sua forma de atuar, na sua empresa e tudo mais,
para que você se proteja disso. Isso. Porque o que a gente fala é o seguinte, né? A gente sai do mundo de... Cara, o expert romper esse baque, cara, foi horrível. E nós já passamos. Mas isso tá sujeito ao negócio. E além de estar sujeito, ele é até parte do negócio, eu diria, né? Faz parte, né? Do modelo. Do modelo. Às vezes você começa uma parceria, às vezes continua, às vezes não. Às vezes por escolha sua, às vezes por escolha do outro lado. Mas é uma coisa, eu diria que até é um pouco parte do processo mesmo, né? E assim, até a gente já rompeu parcerias também por a gente decidir, romper a parceria. Então a gente, tipo... Tava do outro lado, né? Então a gente foi lá e rompeu a parceria. Mas a gente tinha os nossos motivos também pra entender, pra fazer isso. Então qual que é o lance, né? Então, saber, beleza, não negligenciar isso, porque tipo, às vezes alguém fala alguma coisa assim e a pessoa acha que isso é só distante. Ela ouve você falando, pô, pegou um projeto, cresceu o projeto, um projeto grande, tipo, tá indo bem, tá faturando, tá com legal, e daí acontece isso. Entender que, beleza, o que eu faço então? E esse caminho? E esse caminho, ele é muito do processo que a gente fala interno de autorresponsabilidade, começa por aí. Sim. E uma das viradas de chave durante esse período, né, tem o período do sofrimento, que você fica se questionando. O nosso mercado, ele traz muito o apelo de o resultado vai segurar o processo com o especialista. Não segura. Aí depois você passa pelo período de aceitação. Né? E dentro desse período de aceitação entra muito isso que o Lucas falou. A definição se você vai permanecer no mercado ou não. Sim. Eu passei um período, ainda festividade, final de ano, tem toda aquela questão emocional. Eu passei um período me questionando se era aquilo. Entendeu? E depois disso, você puxa essa questão da autorresponsabilidade, que veio pra mim muito claro através do livro do Nassim Taleb, O Antifrágil, né? O Antifrágil, pra quem não leu, vou compilar ele rapidamente. O antifrágil, diferente do resiliente, é aquela pessoa que ela passa por situações difíceis e se torna mais forte. Perfeito. Ela não só encara as situações, ela se torna mais forte. O caos é um ambiente propício pro crescimento. E aí, ao ler esse livro, já nas primeiras folhas, eu falei, não, peraí. Esse luto tem que ter um fim. Então, eu saí daquela culpabilidade de fatores externos. O expert é isso, é aquilo, foi azar, foi não sei o quê, achei que isso acontecia com os outros e não comigo. Falei, vamos botar o pé no chão aqui e ver o que é que pode ser feito. Então, eu listei, vocês sabem, eu já mostrei a vocês. Eu, de fato, listei essas variáveis que eu poderia melhorar, que eu poderia me proteger. Ainda não sabia como, mas que eu poderia me proteger para que, caso eventualmente outra situação como essa viesse a ocorrer, eu já não estaria tão vulnerável, tão suscetível a isso. Exatamente. O que a gente também trouxe de aprendizado quando a gente viveu situações assim, é exatamente isso, né? Que pode acontecer e tá tudo bem acontecer, né? Faz parte do processo, mas como é que eu posso criar, né, subsídios na minha empresa? Como é que eu posso criar um modelo que faça com que eu possa passar por isso e seguir a jornada, criar outras formas? Eu acho que isso não faz com que o nosso modelo de coprodução ele seja ruim. Muito pelo contrário, ele é parte, só é parte do processo. E realmente conseguir criar um ambiente favorável para que, caso tenha um rompimento de parceria, como é que eu sigo? Como é que eu mantenho a minha empresa, né? Como é que eu crio uma sustentabilidade para a minha empresa, né? É isso. O ideal sempre é que as parcerias continuem. Sim. E a gente fala muito isso, de você criar os recursos para isso. Sim. Para manter a parceria, porque isso é mais lucrativo para ambos. Sim. Você está investindo o tempo, a coisa vai crescendo com o passar do tempo. Então, o ideal é assim, e tem recursos para isso. Sim. Através de acordos claros, através de distribuição de tarefa, através do relacionamento do dia a dia. Tem coisas que você pode fazer para a relação ser boa, tem uma série de coisas. Contrato, uma série de coisas. Então, esses recursos, eles ajudam nesse processo. Então, é melhor que as parcerias durem. É bem isso. Mas, se acontecer algo no meio desse caminho, e que faz parte do trabalho, é entender que o seu negócio, ele não pode sair do jogo. Né? Tipo, você tem que continuar. Você tem que continuar, exato. Independente desse processo. Então, essa é uma baita de uma história, baita de um aprendizado que a gente teve, e o Arthur aí também, você vê, de diferentes formas, também passou por esse processo também, né?
Aí, Arthur, avançando um pouquinho mais na história, Vamos né? lá. Na sua jornada, depois de um tempo, a gente se conheceu. Nesse processo, né? De busca... Depois você já tinha passado, acho que esse período do luto, né? Já estava no processo de aceitação e eu acredito que você já tinha entendido que você queria continuar no jogo, só queria reorganizar as coisas, né? Eu acho que você tinha isso na sua mente. Como que foi? Como que foi esse processo de conhecer a gente? Como que a gente... Quando eu conheci o Lucas, eu ainda tava passando por uma etapa meio desalmado. Né? Eu ainda tava assim, tava bem latente, era bem recente. E eu conheci o Lucas através de um encontro de Mastermind, que eu até, confesso pra vocês, me questionei se eu deveria ir. Né? Me questionei se realmente valeria a pena ir, já que tinha acontecido tudo isso. E aí aconteceram também outras coisas, e eu falei, não, eu vou. E aí cheguei naquele encontro, é um dia assim que foi um divisor de águas, por isso é muito claro pra mim cada um dos detalhes. E quando eu cheguei naquele encontro, eu confesso que eu fiquei um pouco mais cabisbaixo do que eu já tava. Porque você vai tendo contato ali com as pessoas, tá todo mundo muito bem, tá todo mundo maravilhosamente bem, lá no seu íntimo você sabe que as coisas não estão nada bem. E assim que começou o encontro, já com alguns minutos, entra um cara na sala, atrasado, meio desajeitado, do jeito dele, senta praticamente na minha frente, e aí tiveram algumas particularidades que me chamam muita atenção. Primeiro que as pessoas geralmente estão muito sofisticadas, né, nesses encontros e tal, esbanjando bem ali sua imagem, compatível com seus resultados, né, essa percepção social. E aí me entra esse cara desajeitado, atrasado, com os cabelos esbugalhados, usando uma pulseira de índio, e de quebra ainda me senta na cadeira e cruza as pernas em cima da cadeira. Aí eu olhei pra aquele cara assim e falei, bom, das duas, ou esse cara é muito louco, certo? Ou esse cara é tão fora da curva que ele já tá em um outro momento e tá bem relaxado com relação a essas outras coisas que as pessoas valorizam muito, né? Por coincidência, nesse mesmo dia, acho que eu canalizei ali uma energia tão forte nisso. Aliás, o universo trabalhou para que a gente nos encontrasse, que tem o processo lá do Hot City e uma divisão totalmente aleatória. Eu fiquei no Hot City com o cara. Quem é esse cara? O nome desse cara é Lucas Ferreira. Vulgo esse aqui. E aí, quando eu sentei no Hot City com o Lucas e outras pessoas, claro, eu já tava na percepção de observá-lo. De fato, eu conectei com ele já no primeiro momento. Eu sempre gostei dessas coisas assim, um pouco mais disruptivas. Essas pessoas, né? E aí, eu já fiquei mais atento, mais próximo. E aí, naquele momento da troca, foi aí que eu vi que eu ainda não imaginava os resultados do Lucas, mas eu falei, pô, eu gostei desse cara. Gostei bastante. Foi até meio louco falar isso, mas assim, foi até, de certa forma, um pouco mais confortante estar ali no grupo com ele, porque eu me senti à vontade de abrir um pouco do que eu tava passando pra ter uma orientação e um direcionamento. Você tava bem nesse momento de transição aí, de jornada, né? Tava completamente perdido, mas mais perdido do que segue em tiroteio. Tava ali sem saber. E agora? Network, contato, as coisas não estavam caminhando. Vai voltar para serviço? Não vai? Vai distanciar da coprodução? Não vai? Foi nesse processo mesmo. Legal, muito bom, é legal. Eu gosto de ouvir é muito incrível ouvir. Esse encontro. Porque assim. daí vai lembrando e vê os pontos. Então o Arthur fala que teve um monte de lance para ele chegar lá, né? Isso, eu tinha sofrido... Não sei o quê, de horário, um monte de coisa pra você chegar. Então meio que, sabe, aquela coisa tipo, putz... aparentemente no normal não iria, não daria, e no fim ele tava lá, e daí eu chego depois e ele fala, né, eu chego atrasado e tal, e tipo, eu sou uma pessoa que dificilmente chega fora do horário, né, das coisas. Sim. Naquele dia eu cheguei. Chamou a atenção. E tá tudo bem, porque daí eu entrei, daí isso, de fato, talvez, daí fez as pessoas olharem, o Arthur olhar, as pessoas olharem, né, tipo, chegar atrasado. E eu fui no meu estilo que é o que é, né, normal, fui eu mesmo. E depois a gente cai nesses Hot City junto, um monte de gente. Então daí o Arthur contando, pô, cai no Hot City junto. Então você vê um monte de coisa acontecendo. E cai junto e a gente conversa na maior, né, de boa. Expõe as coisas ali, converso. E daí foi legal, né? A gente trocou uma super ideia nesse momento de Hot City. Tipo, depois ali, também... Realmente entregue ali, curtindo. Com o objetivo de poder ajudar as pessoas, todo mundo, né? Ali, o que for preciso, dar orientação e viver ali o momento. Sim. É isso. E daí, depois disso,
originou um monte de coisa Depois disso, a gente continuou conversando muito no Instagram. pelo Instagram. Se você olhar seu Instagram, você vai ver o tamanho das mensagens que eu te Eu mandava. vou ver, cara, esse é um exercício da hora de ver. Não, porque- e você lia todas. A gente manda uma Doido, mensagem, né? né? A gente tem isso no mercado de que, não fala muito, não grava um áudio longo, não manda uma É. mensagem extensa que a pessoa não vai ler, não vai ouvir, todo mundo corrido. E o Lucas lia e respondia Não, e- cada um dos E é pontos. doido porque tem muitos outros casos que falam isso, né? E vem aqui, às vezes, e a gente vai pegar o Instagram e a gente olha um monte de conversa. Sim, Tem sim. gente da nossa equipe aqui mesmo, que, tipo, ele falou, olha seu Instagram. E daí, tipo, cara, antes de ele entrar como equipe da Nova Fala, ele mandava umas perguntas e, assim, Ficava tinha trocando ideia, né? conversas, assim, super com a pessoa, que era uma pessoa que, tipo, entendeu? De outro lugar, de outro estado, simplesmente mandou mensagem pra gente. Tava A gente respondendo. conversou por áudio, por vídeo, respondia em texto, às vezes respondia mais rápido, às vezes demorava um pouco mais, mas sempre ali acompanhando a pessoa. Depois a pessoa fez um dos nossos treinamentos, depois a pessoa Sim. se tornou membro da equipe, nossa, até hoje. Sim. Então, assim, e daí ele olha, né, e falou, pô, olha lá, e a gente pega o Instagram no histórico gigantesco antes mesmo, legal depois a ver gente esse olha as histórico, coisas né? de trás pra frente, né, a hora que a gente olha de trás pra frente. Então, se a gente pegar também o Instagram ali, igual você tá falando, olhar, tipo, de trás pra frente agora, né? Sim, muito legal. Isso criou até uma forma que eu passei a enxergar a história do network, né? Eu não acredito no network proposital. Eu acredito no network intencional. Você vai para um ambiente para doar como profissional e como pessoa. Sim, E eu acho que foi muito isso ali que eu já aprendi até na prática com o Lucas. Eu tava ali na melhor das intenções, o Lucas também. Ninguém sabia de resultado de ninguém. sim. Não Ou- tava, vou falar isso pra isso, né? vou ali direcionar o contato a esse cara porque ele é essa pessoa e tal, tal, tal. E aí a coisa rolou num grau de espontaneidade que eu lembro que quando eu cheguei no hotel, o Lucas me seguiu. Ainda teve isso, né? A história de, não pode dar o arroba, né? Não vai seguir e tal. E aí, quando eu cheguei no hotel, que eu vi, eu falei, uau. É a Nova Fala. É. Daí você foi olhar o perfil. Aí eu fui stalkear, né? Ah, Fui stalkear, né? Falei, vamos ver qual é a opção que eu tava ali mirando dele. É. E é doido isso, é um exercício pra gente estar, todo mundo na vida, eu sempre presente, essa questão da doação e do servir, né? Você falou da doação, semana passada aqui com a equipe a gente falou sobre o servir, Sim, sobre o propósito de servir realmente ali as pessoas e pronto. E é doido, porque, por exemplo, essa pessoa da nossa equipe, quando ele começou a conversar com a gente nem tinha treinamento. Não né? tinha, Depois de não ano, tinha, 2 anos, não era a pessoa foi comprou o intencional. treinamento, depois de mais, sei lá, quanto tempo entrou na equipe, você entende? Tipo, as coisas aconteceram o do Arthur o também seu foi também, isso, não existia um programa na existia época, ainda, né? é. Então Não a existia. gente começou, seguiu a vida, e depois de um tempo Não que existia. foi rolar É. o programa. E ainda fiquei naquele impasse, né? Eu não sei se você lembra. É. Que como não tinha uma formatação pronta do que era o programa, Sim. aí eu já fiquei, tá, mas e aí, como vai ser e tal? Fiquei perguntando várias coisas assim. E achei que por um momento eu deveria seguir as coisas. Até que eu recebi a agradável surpresa da mensagem da Paty. Né? E aí na mensagem da Paty era me chamando pro call. Uhum. Que tá longe de ser um call de venda, né? Eu falo que foi o call de venda mais leve que eu pude participar. De fato, não era um call de venda, né? Era um Sim. call mesmo de verificar se, pô, tá sintonizado com a vibe que a gente tá e o que a gente tem pra entregar, porque naquele momento que acontecia, a gente tinha uma intenção, né, de Uhum. criar esse programa, que hoje é o Nova, mas a gente ainda já tava um tempo postergando também, vamos fazer alguma coisa, mas daí a gente também tem os projetos que a gente toca como coprodução, tem os nossos experts, tem a nossa nosso Equipe, dia a dia, e vai indo, mas era uma vontade que a gente tinha, né? Aí o universo trouxe aí as pessoas que, puxa, a gente falou, puxa, acho que é isso que, essas dores que ele tá sentindo, essas questões a gente consegue, é o que a gente quer poder, que a gente já teve na nossa vida, que a gente já passou na nossa vida, que a gente estruturou no nosso negócio, que a gente pode contribuir. E daí aconteceu, né, do Arthur, outras pessoas também próximas, assim, de uma forma bem orgânica também, se conectarem e nasceu Nova, né? Nasceram Nova e os membros fundadores. Os juntos. membros A gente chama de fundadores, membros que a gente chama de fundadores, que membros foram as fundadores. pessoas que compraram a ideia, Compraram compraram a confiança Sim. e a energia e sentiram que é isso, porque não tinha a formatação, é isso e tudo mais, e depois com o tempo que foi Sim. acontecendo naturalmente e o Arthur veio nesse processo, né? Exato. vocês deram nome, na verdade, eu sempre falo também, contando essa história, que vocês deram nome às coisas que até então eu só sentia. Uhum. Mas por falta de conhecimento,
E por falta do mercado falar sobre esses pontos que a gente vê dentro do programa, a gente fica um pouco perdido, né? Será que é isso mesmo? Será que existe isso? Eu tô viajando? Sim. E aí, quando eu conversei com a Paty, que a gente começou a falar mais sobre isso, ela conseguia transitar com a experiência de vocês por todos aqueles pontos e suas respectivas soluções. E aí foi quando eu pensei, né? Uau! É isso que eu tô precisando. Sim. O que eu achava que era uma viagem existe e tem um caminho, né? E é massa quando você encontra, né? Você encontra e fala, dá a conexão e fala, é isso. Exato. Até a questão mesmo da relação com o expert, que a gente lida ali com uma certa normalidade de que é desequilibrado mesmo e situações como essa vão acontecer. Não é bem assim. Né? Essa virada que já começou daquele momento ali que eu conversei com a Paty. Que eu fiz aquele call que, inclusive, né? Você já viu ali, Paty, que eu já gostava de falar muito, que o call foi longo, a gente conversou bastante coisa. Sim, conversamos bastante, exatamente. Porque até então, qual que era a nossa ideia? Nós vamos levar todas as coisas que contribuíram na nossa jornada, né? E a gente basicamente entendeu que uma dor muito forte era essa dor do ajuste da parceria, né? De como construir realmente uma parceria saudável, como deixar as coisas claras, como conseguir ter um equilíbrio nisso, né? Como ser transparente, né, nas relações, como construir isso, né? Como se proteger também juridicamente, né? Como fazer um bom contrato, como fazer todo esse processo. O desenvolvimento, pensar a empresa, né? Pensar a empresa muito além da parceria, daquele produto, daquele negócio em si, mas pensar a sua empresa, né? Como é que eu quero que a minha empresa atue, como que vai ser a cultura, como que eu quero construir meu time, como que eu quero fazer isso. Eram coisas que a gente já vinha fazendo na nossa empresa por momentos parecidos com esse que você relatou aí, né, de rompimentos. Como é que a gente constrói paralelamente a nossa empresa, né? Que eu acho que até porque muitas vezes o coprodutor, mesmo que ele já faça um resultado maior, ele atua num certo âmbito de informalidade. Sim. Então ele lida com essas questões de uma maneira que, faz parte, e é isso mesmo, tá tudo bem. E aí ele volta para o que o Lucas falou, ele passa a se questionar, depois que isso acontece mais de uma vez, se é aquilo mesmo. O negócio é assim, talvez não seja o negócio. Mas a virada, a mentalidade, né, a mudança, a chavinha lá que o pessoal gosta de falar, que vira, é que você entende que independente do tamanho que você esteja hoje, você tem que olhar para esse negócio como empresa. Exato. No mundo normal a gente tem um MEI. Seria como que quase que para quem tem pouco resultado, o MEI da coprodução. Sim. E você já ir trabalhando esse pilar de desenvolvimento para você construir de fato um negócio sólido. Exatamente. Total. E aí você cria quais são os termos que você quer da sua empresa, né? Como que você quer que essa empresa opere, e aí você vai encontrar as parcerias que estão alinhadas com isso. O processo é um pouco inverso, né? E aí você cria um escopo de trabalho que atenda a isso para que paralelamente você vai construindo a sua empresa. Eu acho que às vezes eu vou em encontros, converso com outras pessoas, as pessoas falam, poxa, que legal, né? A empresa de vocês, assim, tipo, a equipe, vocês trabalharem a marca da empresa e tudo mais, porque poucas pessoas fazem isso, né, no mercado, trabalhando nos bastidores, né? É muito só o produto, né, que tá vendendo. O produto que eu tô vendendo é esse, o nicho é esse e tal. E esquece, né, da estruturação da sua própria empresa, né? E se torna até um protocolo anti-pessoas desalinhadas, porque você deixa tão explícito na sua marca, nos slogans, no ambiente físico, como eu vi aqui no Nova. Isso se torna tão explícito que você vai filtrando as pessoas que não estão alinhadas com o que é realmente importante para você. Sim. Né? Então, ao invés de você mudar para atender o desejo, o jeito de pessoas específicas, você passa a atrair pessoas que se atraem pelo modo que você está estruturando seu negócio. Exato. É o lance das borboletas, né? Então, você cria o jardim para que as borboletas venham, né? Exato. Que é até uma coisa que a gente estava conversando um pouco aqui, né? Nos bastidores, né? Às vezes tem essa ilusão de, eu vou trazer... os experts vão vir até mim, né? Mas como é que você está se colocando no mercado para que eles queiram fazer parceria com você, né? É a síndrome do alecrim dourado, né? Que eu tava falando para vocês. Eu já criei o nome. Né, que Explica pro pessoal o que é essa síndrome. Que é aquele coprodutor que ele acha que ele tá ali 100% anônimo, ele não tem marca, ele não trabalha o institucional, ele não produz o conteúdo, ele não se posiciona de forma alguma, ele é anônimo total de bastidor, e ele acha que os bons experts vão cair no colo dele.
É a síndrome do alecrim dourado. Ele acha que ele é tão competente a ponto das boas oportunidades simplesmente brotarem a todo momento. E a gente sabe que a coprodução nesse momento atual está extremamente profissionalizada. Sim, mais competitiva, né? Mais competitiva. O coprodutor hoje, quando ele se posiciona como um coprodutor, ele está em uma prateleira com mais tantos mil coprodutores. Sim. Então a gente tá na era do diferencial profissional. Sim. No que diz respeito à coprodução, que é você deixar explícito, escancarado suas competências, suas habilidades, seus valores. Exatamente. Porque principalmente isso, valores. porque a gente comentou, placa hoje é muito fácil de ter, então isso já não é mais um filtro. Muitas pessoas têm placa hoje. Sim. Então o que tá pesando mesmo na decisão final de principalmente experts que estão no jogo é os seus valores morais, éticos, os seus princípios como pessoa e profissional. Exatamente. É você conseguir expressar isso para o mundo para conseguir atrair as parcerias que fazem sentido para você, né? Então, você fazer esse esforço consciente, né? Para estruturar a sua empresa, para realmente ter uma estrutura profissional para atender bons projetos, né? Para conseguir fazer parceria com bons projetos. E ao mesmo tempo que você cresce aquelas parcerias, você também está crescendo a sua empresa, né? Isso, e até entendendo o seu momento, né? Que é uma coisa que você sempre fala para mim. Sim. Tudo tem seu momento, então... Depende do seu momento ali da Isso. jornada, né? Às vezes a gente fala de estrutura, a gente fala às vezes de estrutura e olha para pessoas que já estão em outro momento, já tem setups gigantescos, estúdios e etc. E a gente se vê naquela posição bem antes da jornada, bem no início e pensa, mas como que eu vou ter estrutura nesse momento? É ter essa clareza, essa sensibilidade de entender que no momento que você tá, qual é a estrutura que você pode entregar? Sim, exatamente. Eu acho que o lance todo é esse. Se você hoje precisa trabalhar com pessoas que prestam serviços pontuais, que seja. Sim. Mas que seja o melhor trabalho que você possa entregar para o expert e para o projeto. Exato, transbordando aquilo para que você possa... Exatamente. Aquilo que você fez lá no começo, né? Exatamente. E começando, e já sabe para onde que vai avançar. Sim. Então beleza, a gente começou a gente fazendo tudo. Sim. Esse universo da coprodução, tudo. Depois a gente começou com freelancers. Sim. Depois dos freelancers nós fomos para a equipe própria. Sim. Né? Para escritório, e tudo mais, e a coisa foi. Então, entender os seus momentos, trabalhar aquilo, porque às vezes você só olha o do outro e tipo, você quer ir e tipo, você não entende que foi vivida uma trajetória ali antes. Exato. E também saber que, não, beleza, esses são os próximos passos. Tá tudo bem. Em paz, daqui a pouco eu vou fazer isso. Como mas organizar, agora né, esse planejamento para isso, né? O planejamento financeiro também, porque essas coisas, elas demandam investimento também, né? Então, como é que você se organiza em cada momento, né? Como é que eu organizo para cada momento? Né? Financeiramente, para você ter um CNPJ, né? Saudável. Forte, saudável. E um CPF saudável também, né? Também, as duas coisas. E uma coisa que a gente viveu, né, muito na nossa jornada e também trouxe muita clareza, então um ponto cego, né, foi essa questão, né, de, é possível construir também um negócio paralelamente às parcerias e construir um negócio legal para que atraia boas parcerias, né, estruturar isso, né, um time legal, uma cultura legal, né, expor ali os seus valores, né, tudo isso que a gente falou. E um outro ponto cego é a importância de cuidar do nosso desenvolvimento como empreendedores, né? Isso aí é um ponto, talvez até o mais importante. Eu sempre acredito, eu sempre me apego no fato de que o ponto cego principal, mais íntimo do nosso negócio, somos nós mesmos. E é engraçado isso, é incrível isso, porque se você olhar de uma visão mais macro do mercado, você vai ver que é o ponto que, por muitas vezes, é o mais negligenciado. Então a gente corre muito atrás da estratégia, atrás do ROAS, do ROI, do que tá rolando no momento, e a gente esquece de parar, silenciar e olhar para si. Nós como gestores, como pessoas, como líderes, né? Focando sempre na parte técnica. Então isso aí foi uma coisa que no programa, quando eu me deparei com isso, eu entendi a importância para lidar com os momentos desafiadores da nossa jornada. Sim. Quantos aqui que estão ouvindo esse podcast, que estão nos assistindo, não perdem as noites de sono, não ficam preocupados ali, tensos? Então esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, só conhecer também não basta, Sim. é o que é o mote, né? A força motriz por trás de tudo. Sim. Que vai construindo no decorrer da jornada. Exato. E assim, a nossa área do digital, atuando nos bastidores, é intenso. Tá fazendo a coisa acontecer, tá cuidando de todo o projeto, tá cuidando da equipe, vendas e tal. É intenso a coisa. Bastante.
Só que o que a gente entendeu foi que tem abertura, tem a parceria, tem abertura de carrinho, tem estratégia A, B e tudo mais. O que a gente entendeu? Que, cara, a gente precisava estar bem. Primeiramente, a nossa vida, a nossa pessoa, ser ali a coisa está bem, nosso ser. Por quê? Porque, cara, carrinho abre, carrinho fecha, a parceria pode acontecer de ir e vir, pode acontecer não sei o quê, pode acontecer tal coisa na vida, mas espera aí. Se eu fico ali sofrendo com isso, vou ficar dormindo mal, noites, não sei o quê, vou dormir pensando com as coisas e tudo mais, e daí? Tipo, como que isso fica no longo prazo? No longo prazo é 10, 20, 30, 40 anos de empresa. Tipo, isso. Como que a pessoa vive? Aquele desespero. Aqui. Tá tudo bem. Não tá mais. Daí sai desespero. Tá tudo bem. Não tá mais. E a gente falou, pô, peraí. Entender esse jogo. Beleza, esse é o jogo. E como que a gente entendeu? Passando por ele, vivendo ele. Sim. Só que, notou. E ele falou, peraí então. Esse é o jogo. Tô entendendo as regras. Porque é fácil você ficar no jogo sem perceber. Sem perceber, e você fica ali, fica nessa e vai. Então a gente entendeu, pô, não, peraí. Beleza. Como que então essas são as regras do jogo? Como que eu jogo então dentro das regras com as regras que eu quero pra minha vida? Sim, construindo o seu, né? Dando valor para aquelas coisas que talvez te motivaram a entrar, né? No mercado digital, né? O que te fizeram ter vontade de criar, né? Esse negócio, essas parcerias. Não esquecer disso, né? Porque daí o que acontece? Beleza, então você tá ali passando os estresses, as coisas que tem, tá bom? Não só no digital, do bastidor, em tudo na vida tem. Mas que você fica ali muito preso e não curte a jornada, você fica muito mal com você mesmo, com as outras pessoas, fica muito estressado, fica emputecido e tudo mais. E daí, beleza, daqui a pouco, lembrar que o tempo passa, a jornada passa. Então, o longo prazo não é só o longo prazo da empresa de 5, 10 anos, 20 anos. Isso é da empresa, é o que a gente faz. A gente, no momento que eu tô gravando esse podcast, recentemente assopramos 7 anos de velhinha da Nova Fala. 7 anos. E não foi nem nós que assopramos, foi a equipe. Esse foi o negócio mais doido. Eu ver essa cena das pessoas assoprando a velhinha da empresa. Essa foi a coisa mais doida. De mudança mesmo de fase nossa e tudo mais. Então, de crescimento. Então, a equipe assoprando a velhinha. Muito forte pra gente, muito isso. Só que não é só esses 7 anos, parece muito, mas não é só esses 7 anos, não é só esses 10 anos que estão pra vir, não é só esses 15. É a vida. É a vida. Exato. É quando a gente pegar e pum. Peraí, e a minha vida inteira? Como que o meu negócio contribuiu com o meu desenvolvimento da vida inteira e das pessoas à minha volta como um todo? Sim. Então, esse é o real longo prazo pra gente, pra mim. É a vida. Porque a gente tá aqui nesse mundão, daqui a pouco não tá mais, né? Entendeu? Então, como que você faz a jornada, né? Aproveitando. Então, o lance é gerar resultado no nosso trabalho. Sim. Aqui, ter boas parcerias, tá bem. Tem uma coisa ou outra no dia, tem. Ajustar, saber como que você ajusta isso. Às vezes ceder, às vezes, né? Às vezes tem coisas que você... É igual um relacionamento, né? Um relacionamento de casal, né? Em alguns momentos, né? Você precisa equilibrar, né? Então, ter as ferramentas em mãos para que você saiba como conduzir. Sim. Saber o seu mental, o seu ser, o seu psicológico, como lidar com isso, com essas coisas, flutuações também. Gerar resultado e curtir no lance. Sim, curtir a jornada, né? Curtindo, desfrutando a vida e curtindo a jornada, porque esse é o longo prazo que você viveu com o seu todo, com o seu negócio. Encarar com a devida seriedade essa parte do autoconhecimento e do desenvolvimento. Se você hoje não lida com essas situações que o Lucas falou com tamanha facilidade, procure se desenvolver nesse aspecto. Sim. A gente tem tempo para olhar design, criar identidade visual, subir tráfego, fazer copy, revisar a estratégia. E o mais importante antes de toda essa execução, que somos nós mesmos, muitas vezes a gente acha que é uma perda de tempo, fazer um treino numa academia, dar uma parada e dar uma meditada para quem gosta da meditação. E isso é trabalho. Isso é um investimento em si próprio. Sim. Se você tá bem, você consegue levar isso bem para sua empresa, pro seu negócio. Se você hoje não tá sabendo lidar com todas essas atribuições, pare e pense, o que é que eu posso fazer hoje para me desenvolver nesse aspecto? Sim. É uma terapia? Vamos à terapia. Sim. São livros, são podcasts. Eu criei um contexto na minha vida que eu praticamente passei a respirar, comer e pensar nessas coisas que eu precisava melhorar. Sim, exatamente. Não dá pra viver vales e picos. Sim, exatamente. E quanto mais a gente se desenvolve, né, não tem mais a ver com o que acontece, né, mas como que você lida, né, com essas situações. Exato. Aí você começa a lidar com isso, porque vão acontecer algumas coisas, mas você lida com isso de uma forma um pouco mais tranquila, né? Acho que esse é criar esse contexto, né, de vida para que você possa lidar com as coisas e possa ir evoluindo, né? Evoluindo
evoluindo como um todo, né? Evoluindo na sua saúde, evoluindo na sua questão financeira, evoluindo na sua empresa, evoluindo, só que com equilíbrio, né? Em todas as áreas. Assim. Até o próprio final da parceria, a gente conversou, né? Aquele dia eu narrei uma situação para o Lucas e para a Paty, que se tratava do final de uma parceria. Até isso se torna uma coisa leve para ambas as partes. Sim. Para mim, para a expert, você lida com tranquilidade, né? E uma coisa que a gente começou o podcast falando, quase veio a se tornar um trauma, continuou presente, como vocês bem colocaram, faz parte do jogo que a gente joga, mas que você lida ali tranquilamente, o jogo segue, a vida caminha e a gente vai vivendo. Faz parte, né? Do processo, saber como lidar com essas coisas, ter as ferramentas e saber como lidar. Exatamente. A vida toda é assim. Exatamente. É isso. O Muito que mais, bem. Paty? O que mais? Arthur, fala pra gente um pouco desde esse momento que você tava nesse momento de mudança, né? Depois que você entrou no Nova, esse programa virou realmente, né, até então tava na nossa mente, depois a gente conseguiu transformar isso num programa mesmo, né, numa metodologia com as áreas que a gente desenvolveu no nosso negócio e que fizeram diferença, não só no nosso negócio, como na nossa vida, né? E a gente trouxe isso para vocês. Como que tem sido isso para você agora? A gente estamos aí há quase um ano juntos, né? Isso. Acho que uma das coisas que eu vejo como determinante, né? Aquela coisa, os pontos se conectam olhando para trás, né? E nessa altura que a gente tá no segundo ciclo, uma coisa que foi determinante na consolidação do Nova e no nosso aprimoramento como pessoal, sem dúvidas, foi vocês terem criado um ambiente seguro, né? Então, vocês criaram um ambiente que a gente se sentia extremamente tranquilos para compartilhar os nossos desafios. E isso permitiu a gente crescer. Porque muitas vezes a gente lida ali com uma série de desafios calados, quietos, porque a gente não pode ter a oportunidade de participar de um ambiente como esse. E no meu desenvolvimento, pelo menos eu posso falar com segurança que foi essencial, né? Depois do início do ciclo do Nova, esse ano foi o ano que a gente mais fez lançamento, a gente reestruturou toda a parte de gestão, de processos, do empresariado como todo, figura empresário, como a empresa, né, no tocante dos projetos. E acredito que é muito louco falar assim, parei para pensar aqui um segundo, em alguns meses ter tanta construção. Né? Hoje a gente tem uma linha de trabalho que, se eu olhar para fevereiro, quando tudo começou, ela é completamente diferente. Quando a gente lidou ali com o trabalho do ser, da gestão e das vendas, né? Das estratégias da gestão do negócio e do ser, essa junção de fatores fez com que a gente tivesse um alcance muito maior, muito mais profissional, muito mais qualitativo do que antes eu fazia num certo grau de informalidade e sem muito direcionamento. Foi bem legal em todos esses aspectos. Eu acho que que às vezes essa atenção, ela só tá ali no processo de venda, né? E o que a gente traz sim, é um dos pilares vendas, e é muito importante, né? Porque é isso que faz o negócio crescer. Então, a gente vai olhar como que a gente aumenta a conversão, como que a gente cresce os projetos, como que a gente torna aquilo cada vez mais lucrativo, cria outros produtos, como que, né, aumenta o LTV, enfim, todo esse processo, mas também olha outras coisas, né? Olha a camada de gestão da empresa, da organização das parcerias, da equipe, da forma que os processos acontecem, a camada ali do ser, né? Que é a camada interna de a gente estar fazendo aquilo bem, né? E alinhado com o que a gente quer, né? E é uma jornada, né? Então eu entrei, depois desse episódio que a gente contou aqui, eu entrei praticamente zerado, né? Eu tava ali no estágio bem inicial, apesar de já estar no mercado há um tempo. Então, você vai vencendo as etapas dessas camadas. Não, peraí, o que é que eu preciso hoje? Vender. Para vender eu preciso de um expert. Então, vamos olhar para o processo de prospecção. O que é que pode ser feito? Resolveu isso? Aí você vai para onde? Contrato. Né? Aí depois do contrato você vai olhar gestão do time. Né? E aí você vai crescendo nessa escada para se tornar, de fato, aquele mundo ideal que é a empresa operando, o relacionamento com os experts, que foi uma coisa que no programa, para mim, foi totalmente fora do que eu tinha visto, a forma que a gente aprende a lidar com os experts, de uma forma que é extremamente legal para eles e também para a gente. A questão, todas essas tensões que existem em torno das negociações, que se tornam extremamente simplificadas.
Fica muito claro pra gente, vai se tornando algo até automático, digamos assim, sem deixar de estar presente, mas automático no sentido de você ter clareza. Não, o nosso processo de negociação funciona assim, 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 assim. E quando eu falo processo de negociação, eu me refiro não só ao primeiro contato com o expert, mas toda aquela parte da apresentação do que podemos fazer, a formulação do que pode ser feito naquele momento a nível de empresa para ficar claro. Sim. Tudo isso já é o que constrói uma relação saudável, né? Exato. Desde o primeiro contato, né? Desde, na verdade, nem o primeiro Antes, contato, né? como a pessoa te vê, né? Como cada um tem a percepção, né? E até o primeiro contato, a apresentação do seu escopo de trabalho, pós-reunião, negociação, depois que rola. como que as coisas se ajeitam, né, nesse processo. E tudo isso, daí o Arthur falando, me veio a seguinte coisa, né? Essas coisas dão o quê? Essas coisas dão paz. Sim. Você fazer o que precisa ser feito, tipo, não é negligenciar as coisas, fazer o que precisa ser feito da forma correta, curtindo a jornada, mas também você tá em paz. A hora que você tem um institucional bem feito, a hora que você tem a gestão, equipe, os processos bem feitos, tudo isso te dá o quê? Te dá paz. Então é isso que a gente bate muito, né? A questão do lucro e paz. O equilíbrio do lance. E lembrar sempre que não é ou, né? Lucro ou paz. Sucesso ou família, né? Ter uma empresa ou cuidar, fazer esporte, meditar e tudo mais. Então você muda pro E. Tem até o ponto cego do lucro, né? Já que você falou sobre o lucro. Que muitas vezes a gente leva ali no programa alguma coisa que vocês que estão fora, vocês não estão no meio ali do contexto do projeto, de toda aquela energia, vocês detectam coisas, pontos cegos de fato, propriamente ditos, ajustes simples, que aumentam a nossa conversão. Sim, que traz mais lucratividade de fato para a empresa, né? E que a gente muitas vezes ali não tá conseguindo ver naquele momento. Sim, sim. E é massa, e o Arthur, ele é o cara que, assim, você é o cara que a gente passa um negócio, e daí o Arthur já tá pegando, tirando print, pegando a planilha, pegando as coisas, não sei o que, já aplicando durante o nosso encontro. Durante já o encontro. Fala, calma, Arthur, vou te passar aqui, ele já tá lá fazendo, antes de a gente passar os materiais, tudo a gente tá aplicando. Organização, gestão, planilha, método, organização, e você sempre tá lá. Aplicando, que é o, né, E fazendo. É Isso que é muito tem massa. uma coisa que eu vi, assim, muito conversando com colegas do mercado, era assim, eu não vou olhar pra isso agora pelo momento que eu tô. Não vou pensar em gestão, sou pequeno demais pra isso. Não vou pensar em time, não posso contratar ninguém. E quando eu entrei no Nova, eu já pensei, não, o que for aprendido dentro do programa, o que for passado no programa, de fato eu vou aprender. Nem que naquele exato momento eu adapte pra minha realidade. Sim. Nem que adaptando. Sim, e é isso, né? Não é porque naquele momento ainda não cabe para você ter aquele mundo perfeito que você não pode ir aplicando aqueles mesmos fundamentos pro momento que você está, né? Então, conseguir trazer isso para sua realidade para você ir crescendo, porque é aquilo, eu só vou fazer alguma coisa quando eu tiver, só que isso nunca acontece. É igual as pessoas falam assim, eu vou guardar dinheiro quando eu estiver ganhando X. Não, quando você estiver ganhando aquilo, você vai gastar aquilo. Então, você já tem que construir esse hábito, já tem que construir essa estrutura e todo esse processo dentro da sua realidade, né? Para que vá crescendo junto. Porque senão você joga isso pro futuro, e o futuro é nunca, né? É a própria planilha que o Lucas falou, a planilha de acompanhamento processual de imagem, né? Da parte visual dos lançamentos. Quando vocês mostraram, que eu já printei a tela antes mesmo de saber que seria compartilhar. Eu já tinha printado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, por quê? Porque naquele Arthur, momento... não precisa printar, nós vamos mandar pra você. Por quê? Porque naquele momento, e acredito que pra muita gente que vai ouvir a gente que tá assistindo, sabe que a gente muitas vezes tá numa loucura de não saber onde tá um card de captação, e os anúncios precisam subir, só Deus sabe a pasta do Drive que tá, e o design entregou, mas entregou como? Faltando CTA, e não sei o quê. E quando eu olhei pra aquilo ali, eu falei, nossa... Não, peraí, o negócio agora vai mudar. Então, esse ano eu trabalhei com a especialista que no final do lançamento ela olhou pra mim e falou assim, nunca tinha feito um lançamento tão tranquilo. Eu confesso que eu tava até desconfiada se tava tudo bem. Por quê? Porque eu implementei aquilo ali, da gestão da operacional do lançamento, principalmente da parte visual, que a gente lida com um volume grande de material. Sim. E tipo, 30, 20 dias, 40 dias, o lançamento tava pronto, todo revisado, tudo ali dado check, e só
pasta tal, vamos lá, pega, roda, tráfego tal, sobe dia, criativo, lembrete, tal, tudo maravilhosamente bem. Sim. Às vezes a gente até se questiona, a gente olha e fala, tô vivendo isso mesmo? Tão tranquila a coisa, né, Sim, que a gente... É organizar, né, o processo, né? Exato. Organização traz paz, né? Processo. Sim. Tudo isso traz paz, é importante. E é uma baita de uma lição essa questão que você falou de independente do porte, tamanho da pessoa, Sim. ela começar. Porque senão joga pro futuro e na real, quanto antes ela começar, ela vai poder ter mais tempo e energia para poder fazer outras coisas Exato. que vão ajudar no crescimento. Né? Sim. Exatamente. E é uma ilusão, né? Isso, vou pensar nisso Amanhã, só quando depois, eu... vou investir depois, mais pra frente, não. Você já tem que ir construindo dentro da sua proporção, obviamente, né? Isso. Você não vai criar uma estrutura de gestão super engessada ou super, Isso. tipo, fora da sua realidade daquele momento. Mas existe um pouco de gestão que dá pra aplicar naquele momento. E você vai crescendo esse processo à medida que vai crescendo o negócio, né? É porque até a questão mesmo do termo, né, gestão, a gente já olha isso muitas vezes inibe um pouco quem tá ali no início da jornada. Exato. E a gestão, ela está acontecendo, queira você não. Exato. Queira você faça isso consciente ou não. Você talvez está fazendo uma má gestão, mas está acontecendo alguma gestão das coisas. E diferente do que a gente traz no inconsciente, que gestão é algo extremamente complexo, pro seu momento não vem a ser. Não, sim, porque você vai ter dentro da sua realidade. Se você lida ali hoje só com um web designer, um copy, um gestor de tráfego, a sua gestão vai ser compatível a isso. Sim, exatamente. Só que fazer isso de uma forma pensada, né, otimizada, vai trazer mais tranquilidade, mais paz, para que você possa ter tempo de pensar no estratégico do próximo nível, né? Próximo nível. Que é uma coisa que o estrategista, quando não organiza bem, ele fica tão atordoado nesse processo de construção do lançamento, que aí sai uma copy que vai do jeito que tá, Sim. sai uma página que poderia passar por algum ajuste, mas que não teve a devida revisão, com calma, com cautela, e foi como foi. Sim. Sai os erros que a gente sabe que existe bastante por uma falta de acompanhamento prévio. Sim. Então, quem nunca ouviu falar em alguma história de uma legenda de anúncio que saiu escrita errada? Sim. De um card de anúncio que saiu com a data, uma hora errada. Uhum. Isso aí é determinante no nosso processo de captação, Sim. né? Exatamente. É isso aí, muitos pontos cegos, né? Para trazer luz aí, escutar essa paixão Escutar a palavra paixão gritando. gritando. Muito bom. Muito bom. Quero ouvir você aí que tá nos ouvindo, esse podcast. Quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção de todos aqui que a gente falou, de tudo que a gente compartilhou? Quais foram os maiores entendimentos, os pontos que mais te chamaram a atenção? Tem mais alguma coisa, Paty? Não, eu tô em paz. Tranquila? Você, Arthur? Não, acho que a gente conseguiu sintetizar bem aqui. Claro que não dá pra botar o Nova de Pouquinho. 6 meses aqui no podcast, mas acho que o essencial, o mais importante até, né? É uma coisa que eu sempre digo pro Lucas e pra Paty, é que a gente escuta deles coisas que a gente não encontra com tanta facilidade no mercado. E uma mensagem que eu gosto de deixar é que, diferente do meu caso, você não precisa passar por uma série de tentativas em grupos, em mentorias, em masterminds, em cursos, em todo esse acervo que a gente tem disponível do mercado, para você poder encontrar um programa como Nova. Ele já existe. E dentro do programa, de fato, a gente consegue compilar todos esses pilares que a gente fica procurando nos meios externos. Então, a minha jornada foi muito longa até conhecer vocês. Muito longa. E eu me questiono às vezes, quantas vezes durante essa jornada algumas pessoas não desistem de fazer aquilo. Sim. É por isso que eu arremeto o fato de ter conhecido o Nova, o privilégio. Foi um privilégio, um encontro. Né? Que naquele momento, se o Nova não tivesse surgido, o que é que eu estaria fazendo hoje? Então, olhar para esses encontros da vida como um privilégio. Não, tô diante de um programa desse. Né? Tô diante dessa oportunidade. Tô diante de aprender isso, conviver isso com essas pessoas e tal. Então, vou agarrar isso, né? Então, vocês sabem da distância da minha jornada. E eu sempre vou levar isso para as pessoas, porque, de fato, é o tudo em um. Até a questão do essencialismo, né? A gente tava conversando naquele dia. Eu hoje já vejo Nova como meu ambiente. Em termos de estilo de vida, adesão total ao estilo de vida. Estilo de vida, modus operandi, falando da parte técnica, estratégica,
a parte da gestão do negócio, você vai respirando e você vai vivendo aquilo. Então, se tratando do viés essencial, você não precisa de muitos grupos, você não precisa estar correndo ali desesperadamente. Você aprende também uma coisa que a gente não citou aqui, as premissas. Exato. Os conceitos por trás das estratégias, né? Eu lembro a primeira vez que o Lucas falou isso. Eu trouxe uma mentalidade de que, quantos grupos será que estão por dentro para ficar atento às atualizações do mercado? E aí vocês sutilmente me responderam, não, na verdade a gente foca nas premissas, que são atemporais, por trás das estratégias. E depois do processo eu entendi que isso traz o quê? Autonomia. Ninguém cria estratégia da cabeça. Como eu sempre falo, do sovaco. Ninguém cria estratégia do sovaco. Você cria segurança porque você entende o conceito ali por trás. E aí você desenvolve a autonomia de fazer suas próprias adaptações e sai dessa corrida. Sim. De ficar procurando, o que tá fazendo ali, né? Isso, você sai desse desespero, né? Do desespero da cegueira digital. Que é o quê? A gente vive num mercado de crescimento exponencial. Mudanças radicais vão acontecer em todo momento. Isso é um fenômeno natural de todos esses mercados com crescimento como o nosso digital. Isso é um fato. Então, como lidar com tudo isso e sair desse desespero? Dessa talvez até corrida dos ratos. Entendendo as premissas. Sim. Os conceitos por trás de cada uma daquelas etapas. Por mais que falar em conceito não seja algo tão sedutor. É muito mais legal falar na ponta da conversão final de uma determinada estratégia. Mas quando você para naquele momento, absorve o conceito e chega na ponta final, você valida aquilo, né? Sim. E aí você olha e fala, valeu a pena. Daqui em diante eu já entendi que após a captação tem um determinado processo técnico que eu vou implementar, ou que eu sinto segurança em ajustar, que ele vai me entregar o que é que eu preciso. Sim. Isso. É isso aí. Para continuar vendendo sempre, né? Não só a animação, vendendo sempre. Continuar ano após ano e tá bem. Tá bem, isso aí, exatamente. Muito feliz, cara, de você estar Lucro aqui. e paz. Foi massa. Gratidão. Feliz de também. novo, contando Gratidão. a história, dá muitos insights aqui. A hora que você conta, se eu não tivesse encontrado vocês, então isso mexe muito com a gente, assim, mexe muito comigo isso. É a forma que você se conectou, que as outras pessoas, né? Então, os outros membros, todos também, baita de uma conexão de estilo, de princípios. Todo mundo trilhando a sua jornada, fazendo a sua jornada bonita, linda, justamente nessa linha, né? De estilo de vida, de lucro e de paz. Então, tem um negócio próspero e abundante e uma vida como um todo abundante. Sim. Então, ouvir você falando me dá uma baita de um senso, assim, de responsabilidade. Exatamente. Né, do que tá rolando. Eu olho todas as outras pessoas também e o que rola. Então, a gente é muito feliz nesse processo. A gente vive ele, entrega, E curte a jornada. dá o nosso melhor, curte a jornada. Então, é aquele lance lá, né? Tipo, a gente não tá de brincadeira Na parada. apesar de se divertir fazendo. Total. Então, é isso. Não tá de brincadeira quando você estrutura seu negócio, cuida do que precisa ser cuidado e ao mesmo tempo se diverte. Então, gratidão, Arthur, Gratidão, por essa Arthur. jornada Minha. linda que você já percorreu, que também tá só começando e muita coisa por vir aí ainda. Tem muito ciclo ainda de novo pela Ciclo, frente, viu? É isso aí. Bora. Gratidão a vocês do podcast. E eu tô vendo aqui um movimento aqui rolando atrás aqui das câmeras. Aí, Arthur, aproveitando. Eita, Tem presente! Meu Deus! Pra agradecer a sua, Muito obrigado! A sua vinda e a sua Caramba. jornada com a gente, principalmente, né? A gente Pô. é muito feliz e grato por ter você com a gente, assim. É realmente um amigo mesmo. A gente tá muito feliz mesmo. Não, agora é aquilo que eu sempre falo. O Lucas falou uma coisa de vocês se sentirem responsáveis, né? E acho que é parte da minha mensagem como amigo e mentorado, deixar vocês a todo momento conscientes disso. Porque eu vejo ali a transformação a nível de grupo, eu vejo o empenho de vocês em entregar para todos o melhor que vocês podem, e eu também vejo que essa mensagem ela precisa romper todas as fronteiras possíveis e imagináveis para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muita gente não entende quando eu falo tantas vezes do Nova, porque eu falo tanto isso, mas porque é um processo, sobretudo, transformador para todos. O que acontece ali nos nossos encontros e no nosso dia a dia é uma coisa que nos eleva como pessoas e profissionais. Então, eu sou muito grato por ter conhecido vocês. Eu não canso de deixar isso claro. Ter vocês como amigos
me orgulho de poder falar isso. E sou muito feliz por esses encontros que o universo vem me proporcionando depois que eu pude conhecer vocês. É isso aí, gratidão. Nós somos muito gratos também. Muito felizes de ter você vivendo essa jornada com a gente, de tanta entrega, né? De tanta dedicação mesmo. E de poder impactar, né, na sua vida, no seu negócio. Muito obrigado. É isso aí. Vocês dois. Valeu, Valeu. gratidão.